Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à nossa exposição, da minha tradução do Evangelho de João. Estamos no capítulo 18, lá no jardim onde Jesus está sendo traído e preso. Chegamos ao verso 10. Vou ler meramente os versos 10 e 11 aqui. É o caso de Pedro e a espada. Aí Simão Pedro, que tinha a espada, sacou-a e feriu o escravo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Abre parêntese, o nome do escravo era Malco, fecha parêntese. Aí Jesus disse a Pedro: embainha a espada, não preciso beber o cálice que o Pai me deu. Como já tenho dito, daqui a pouco eu vou ler uma harmonização dos relatos da traição e prisão que eu tenho preparado, porque, como temos dito, João geralmente fornece material que os outros três não. E neste caso, tem muito detalhe que não está aqui em João, e eu quero que você entenda o quadro inteiro até onde dispomos de subsídios, porque agora estamos chegando no desfecho. Isso aqui é importante, eu entendo por bem que você tenha o quadro completo. Então aqui, daqui a pouco eu vou dar o que os outros também disseram que foi muito mais. Você observa que João dá o nome do escravo-chefe que vinha do sumo sacerdote. O nome dele era Malco, perdão, falei mal. É quase certo que João conhecia esse homem pessoalmente. Podemos ver isso a partir do verso 15, logo embaixo. O coitado do Pedro não sabia fazer uso de espada. Conseguiu decepar a orelha. Agora, Jesus mandou ele parar com isso. Nós sabemos, a partir de Lucas, capítulo 22 e verso 51, que Jesus corou aquela orelha em seguida. Caso contrário, é provável que Pedro teria se dado um tanto mal, certamente mais tarde lá na casa do sumo, se não ali mesmo no jardim, Jesus não tivesse curado aquela orelha. Antes de ver a harmonização, quero só ver agora os versos 12 a 14. Então o destacamento e o comandante, além dos guardas dos judeus, prenderam Jesus e o amarraram. Eles o levaram a Anás primeiro, por ser ele sogro de Caifás, o qual era sumo sacerdote naquele ano. Abre parênteses. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Fecha parênteses, aí termina o verso 14. O comandante aqui, em grego, é hiliarco. Diz respeito a um comandante de 1000 soldados, ou às vezes de uma coorte de uns 600. Porém, esse homem só poderia ser um oficial romano de alta patente, provavelmente o chefe militar da região. Não iria ter mais, quer dizer, Jerusalém era um lugar pequeno, não havia por que ter mais do que um dessa patente. Como foi que ele estava naquele jardim às 2 da madrugada? O comandante militar. Obviamente, Pilatos havia sido informado e estava participando da operação. Mais tarde, eu vou também ler outra discussão detalhada que pobre Pilatos, lugar errado, momento errado, mas não é aqui, vai ser mais tarde. O fato é que Jesus permitiu que eles o agarrassem e eles o levaram a Anás primeiro. Somente João traz esse detalhe. Todos os outros três têm Jesus sendo levado direto a Caifás. Diz aqui
que era sogro de Caifás. A questão maior, no entanto, é que Anás era de fato o sumo sacerdote verdadeiro naquele momento, e pela lei de Moisés, o ofício de sumo sacerdote era vitalício. Ele era, digamos, a eminência parda, lá por detrás dos acontecimentos. Agora, Caifás era o sumo sacerdote político naquele ano para lidar com Roma. Já tenho explicado que os romanos, para diminuir o poder político do sumo sacerdote, obrigaram os judeus a nomear um novo sumo cada ano. E esse novo sumo é que lidava diretamente com o governador. E naquele momento, esse sacerdote político, assim dizendo, era o tal de Caifás. Aqui diz que era o sumo naquele ano, exatamente porque os romanos obrigaram ele a mudar normalmente. E aqui, então, relembra que foi Caifás que deu aquela profecia. Agora, a partir do verso 15, começa com as negações de Pedro. E eu vou me deter aqui, então, pedindo a data vênia. Como eu disse, eu quero ler agora uma harmonização dos relatos, porque João ele faz um apanhado muito, digamos, quase que aleatório, e você, só com João, você não tem a visão de tudo o que aconteceu ali. Então, eu vou dar a sequência usando os 4 evangelhos. Primeira coisa, a turma liderada, ciceronada por Judas, chega. E isso está em todos os 4, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 18, com os versos estão aqui. Você pode ter acesso a este artigo ou no apêndice que está no meu site, Crunch.org, ou quem já comprou este livro, ou já publiquei os 4 evangelhos, mas tem também o apêndice, e está também isso aqui, deste livro, você pode ver gratuitamente de qualquer forma. Então lá você pode ver todos os detalhes. Os 4 relatos meramente afirmam o fato. Só que Lucas enfatiza que Judas estava servindo de Cicerone. Depois, segundo item, Jesus derruba a turma que acabamos de ver no vídeo que passou. Isso está em João 18, versos 4 a 9. Eu entendo que aquele episódio, Jesus derrubando todo mundo, era tipo um cisto de intervenção sobrenatural. Como assim? Para deixar claro que o Pai não perdeu o controle dos acontecimentos. Eu digo cisto porque depois a turma deu prosseguimento como se nada tivesse acontecido. Que em si não deixa de ser estranho, não? Por exemplo, uma pessoa liberta de controle demoníaco frequentemente não se lembra das coisas que fez enquanto controlada. O caso aqui pode ter sido parecido, só que, no caso, uma intervenção do outro lado de Deus. Depois, então, aparentemente, a turma se levanta, esqueceu de tudo, nada aconteceu. Aí vem o beijo. Isso está em Mateus, Marcos e Lucas. Somente esses 3 dos 4 relatam este triste acontecimento. Agora eu vou oferecer uma harmonização desses 3 relatos como segue. Ora, o seu traidor tinha dado um sinal a eles, dizendo: aquele que eu beijar é ele. Agarrem ele e o levem com segurança. Então, quando chegaram, Judas se dirigiu diretamente a ele. Aí Jesus lhe disse: amigo, que te traz aqui? Judas disse: salve, Rabi, e o beijou. Aí Jesus lhe disse: Judas, estás tu traindo o Filho do Homem com um beijo?
Até aí. Quero comentar rapidinho umas coisas aqui. Porque diz com segurança, quer dizer, isto Judas dizendo aos outros que era para levar com segurança. Por que segurança? Ora, Judas tinha visto tantas manifestações do poder de Jesus que ele demonstrou, e também outros, quem sabe. Mas também Judas já estava debaixo do controle de Satanás. Mesmo assim, tudo indica que a turma realmente esperava encontrar alguma resistência. Então era um destacamento de soldados, além de guardas lá do templo, enfim, era bastante gente. E armados. Agora, vem cá, Jesus sabia perfeitamente por que Judas estava ali. Porque então teria Jesus chamado o homem de amigo? Amigo, que título? Como assim? Não sei, mas talvez tenha sido para mostrar que Jesus não alimentava nenhuma animosidade contra o homem. Porque o plano estava sendo processado. Era o plano. É isso, por enquanto. Então, depois do beijo, o pessoal agarra Jesus. Está em Marcos 26 e Marcos 14. Judas serviu de cicerone, mas parece-me que era Malco que comandava a operação. Você se lembra que o texto chama dele de o servo do sumo sacerdote. Talvez ele tenha sido o primeiro a pegar em Jesus. Razão pela qual Pedro bateu nele, feriu. Foi o ato de agarrar que provocou a reação de Pedro, que seguiu. Imagino, eu não estava lá, você sabe, mas imagino que tenha sido isso. Então, Pedro saca a espada e bate no homem. Consegue decepar. Por isso está, quer dizer, a espada de Pedro está em todos os 4 evangelhos. Eu aqui vou oferecer outra harmonização, lendo como se fosse um relato inteiro. Quando os que estavam ao seu redor viram o que estava para acontecer, eles disseram a ele: Senhor, devemos ferir com a espada? Aí Simão Pedro, estando com a espada, a sacou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus reagiu dizendo: permita ao menos isto. E tocou a orelha do homem e o curou. Aí Jesus disse a Pedro: coloca a tua espada de volta a seu lugar, pois todos que tomam espada morrerão por espada. Será que tu realmente imaginas que eu não poderia apelar para meu pai agora mesmo e ele colocaria ao meu lado mais que 12 legiões de anjos? Mãe, como então se cumpriria as Escrituras no sentido de que tem que acontecer desta forma? O cálice que o Pai me tem dado, não terei de bebê-lo. Você percebe que os outros oferecem bem mais detalhe do que estava só em João. O fato de o texto dizer que o homem Malco era o servo, provavelmente que ele era quem estava comandando a expedição, porque quando pegaram Jesus, não levaram Jesus ao pretório, à prisão romana, não, levaram à casa de Anás primeiro, depois Caifás. Então, parece-me de que de fato Malco estava comandando a expedição. Ora, coitado de Pedro, não sabia o que fazer com a espada. Eu entendo que foi o ataque de Pedro que fez com que então largassem Jesus, o que deixou com isso as suas mãos, quer dizer, as mãos de Jesus livres para fazer o que fez. Quer dizer, ele tocou na orelha decepada do homem para curar. Se ele tivesse amarrado, não poderia fazer isso. Agora, vem cá, se o Senhor não tivesse curado aquela orelha, coitado do Pedro, hein? Que
obviamente o pessoal não iria deixar por nada, né? Quer dizer, não. Agora vem cá. 12 legiões de anjos. Isso seria meramente 36 mil anjos. Aqui diz mais que 12, quer dizer, 12 leões seria 36 mil. Agora, com 36 mil anjos, eu acho que dava e sobrava, não? dava para resolver a situação. Quer dizer, Jesus então, olha, moço, está tudo sob controle. Não precisava da espada, não. Aliás, isso, ó, quem toma a espada vai morrer pela espada, então calma aí. Sim, aí ele diz que ele tem que beber o cálice. Pronto, agora vamos ao item número 6 aqui na minha harmonização. Agora Jesus se dirige à turma que não está em João. Só os outros 3 registram. E eu ofereço outra vez uma harmonização. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, oficiais do templo e anciãos que tinham vindo contra ele: saístes com espadas e clavas como se contra um bandido para me prender? Eu ficava sentado com vocês diariamente no templo, ensinando, e vocês não me agarraram. Mas tudo isto aconteceu para que as escrituras dos profetas se cumprissem. Esta é a vossa hora, isto é a autoridade da escuridão. Então, aqui nós aprendemos que o pessoal tinha clavas além de espadas, estavam armados, esperando alguma reação. Mas Jesus aqui diz, que tudo estava acontecendo para que as escrituras dos profetas se cumprissem. Agora atenção para o último dizer aqui, esta é a vossa hora, isto é a autoridade da escuridão. Eu entendo que a hora era exatamente a hora de Satanás, fazendo parte do plano do Pai, e a escuridão diz respeito exatamente ao reino de Satanás. Agora, atenção, a vossa hora, que a vossa hora é dirigida aos sacerdotes e escribas, aquela gente, os judeus, a vossa hora significa que eles estavam também fazendo parte daquele reino, quer dizer, o reino de Satanás, aqueles homens se dizendo religiosos, de Deus, enfim, mas que estavam de fato fazendo parte do outro reino, autoridade e escuridão. Aí os discípulos fogem, isto está em Mateus e Marcos. Meramente afirma um fato, todo mundo se manda, deixando Jesus sozinho, mas já ele está na mão dos soldados, o quem estava prendendo. Agora, para terminar esta harmonização, eu meramente coloco aqui que Jesus, de fato, foi levado embora. Todos os 4 registram o fato, só que os primeiros 3 estão essencialmente de acordo, mas que levando Jesus direto para Caifás. Somente João oferece a informação nova de que ele foi levado primeiro a Anás. Mas antes, João também é o único que fala do comandante utilizando o vocábulo grego heliarchos, que é um comandante de 1000 homens ou uma coorte de 600. Então, como já expliquei, isto aqui, um oficial provavelmente o comandante militar daquela região, o que significa que o governador Pilatos fatalmente estava por dentro de tudo que estava acontecendo. Comparando os registros paralelos, fica claro que todas as negações de Pedro, bem como a farsa do julgamento, aconteceram no palácio de Caifás, de sorte que Jesus foi levado a Caifás após ter sido apresentado a Anás. Aquele intervalo, bem que poderia ter sido utilizado para convocar o conselho, que não queriam abandonar suas camas sem necessidade, quer dizer, aqueles que só queriam ser chamados uma vez se Jesus, de fato,
tivesse sido preso, enfim, etc. Eu entendo que estaria já entre 3 e 4 horas da madrugada, mais ou menos. Eu entendo por bem parar por aqui e vamos então retomar o estudo do episódio a partir do verso 10, permitindo o nosso bom Deus.